Vamos lá, pessoal. Então, vamos falar dos acordos internacionais para aposentadorias de brasileiros no exterior. Aqui nós vamos falar já numa linguagem mais didática ainda e mais prática, tá? Brasileiros que moram no exterior possuem uma relação diferente com a previdência social de ambos os países. É um assunto complementar ao que a gente falou até agora. Podem optar entre diversas possibilidades de contribuição e aposentadoria, tomando como critérios quais ações seriam mais vantajosas. Por isso, vou explicar nesse caminho das pedras quais são as principais opções e critérios de planejamento para a aposentadoria de brasileiros no exterior. Então é inevitável fazer o planejamento. Além de tudo, ainda mais. Além disso, vou abordar também a questão da retenção de 25% na pensão e aposentadorias de brasileiros que vivem em outros países. Independentemente das opções disponíveis e dos problemas atuais existentes para a aposentadoria de brasileiros no exterior, o mais importante é que o segurado não perca direitos por morar fora do país. Um dos principais motivos para isso são os inúmeros acordos previdenciários que o Brasil tem com outras nações, sendo um dos países que mais possuem acordo. Esses acordos podem possibilitar a soma de todos os períodos dos dois territórios, a fim de completar o tempo necessário em um regime ou em outro. Os acordos previdenciários internacionais são firmados por diversas situações de relações do Brasil com algum outro país ou bloco de países. Porém, indiferentemente da razão que possibilita o firmar desses acordos, o qual o objetivo de todos eles é o mesmo: garantir a seguridade social dos trabalhadores, tanto no caso de brasileiros que se mudam para o exterior, quanto dos estrangeiros que vivem no Brasil. E aqui está uma lista dos países, dentre eles Ibero-Americano, Mercosul, Alemanha, Bélgica, Cabo Verde, Canadá, Chile, Coreia, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Itália, Japão, Luxemburgo, Portugal, Quebec, Suíça, Comunidade de Língua Portuguesa, Bulgária, Israel e Moçambique. E vou deixar ao final a comunidade de membros, cada cartilha, cada acordo em detalhes específicos para lhe dar uma de se ver. A aposentadoria no Brasil é melhor? A aposentadoria no Brasil é uma das mais vantajosas do mundo. As regras de previdência brasileira, por incrível que pareça, são as mais acessíveis e benéficas do que a maioria dos outros países, em especial em relação aos europeus. Eu morei fora um tempo na Europa e lá mesmo eu percebi que é bem diferente. E, inclusive, no Brasil era um dos únicos países que se tinha aposentadoria por tempo de contribuição. Bastava ter contribuído e que não se exigia idade mínima, tá? Agora, com a reforma que se tem idade mínima, mas isso nos outros países já existia há muito tempo. Em resumo, isso significa que é mais fácil conquistar a aposentadoria no Brasil, por incrível que pareça, do que na Espanha, por exemplo. Por outro lado, é importante dizer que na Europa os benefícios têm valores mais altos, o que pode possibilitar um ganho financeiro muito maior do que se solicitado do Brasil. Tá? Então quer dizer que o que? A gente pode pegar, por exemplo, o tempo trabalhado no Brasil e levar para a Espanha, para a Europa, ou vice-versa. Também a gente pode o que? Ter a nossa aposentadoria no Brasil e ter uma aposentadoria na Europa, que não é nada mal. Tá? Entretanto, essas vantagens financeiras não é garantida em todos os países e pode variar de acordo com as contribuições realizadas pelo contribuinte que está vivendo fora ou através dos acordos previdenciários. Então é bom dar uma lida em cada acordo. Desta maneira, consideramos que o mais indicado é realizar uma análise específica de cada caso, avaliando o que, dentre todas as opções disponíveis, traria maior vantagem financeira e tranquilidade para a aposentadoria de brasileiros no exterior. E para o qual país devemos contribuir? Sempre aconselhamos que se vai morar fora no exterior, continue a contribuir para o Brasil. Em primeiro lugar, porque a aposentadoria brasileira tende a ser mais benéfica e acaba sendo uma forma de segurança caso ocorra alguma mudança radical na vida do segurado. Porém, há outros motivos, por exemplo, da pessoa voltar para o Brasil, que seja, ele continuar contribuindo. Uma grande vantagem de continuar contribuindo para o INSS é a possibilidade de obter outros benefícios como salário maternidade, auxílio-doença. Afinal, os brasileiros que se mudam para o exterior não perdem esses direitos previdenciários. E ainda, facilita a conquista desses benefícios por incapacidade a possibilidade de realizar perícias no consulado brasileiro,
ou, se houver acordo previdenciário com o Brasil, na própria instituição de previdência do país no qual reside o brasileiro. Porém, há um fator importante. Alguns acordos internacionais trazem como requisito de recebimento de direito previdenciário um período mínimo de contribuição, que igual existe no Brasil. Isso é necessário para garantir a estabilidade do sistema e não quebrá-lo com a sobrecarga de pagamentos face a uma menor quantidade de recolhimentos. Então, se há pretensão de obter a aposentadoria de brasileiro no exterior, em outro país, é importante observar o que diz cada acordo. Como é possível realizar contribuições no Brasil após obter a aposentadoria no exterior? Caso o segurado esteja se mudando para um país sem acordos, poderá nomear um procurador no Brasil e seguir realizando suas contribuições para o INSS como contribuinte facultativo ou mesmo pela internet, tá? Você ali tendo um banco, você faz os seus pagamentos através do seu próprio banco, internet banking. E já a partir dos acordos internacionais previdenciários, há a regulamentação de pessoas que trabalham empregadas de maneira temporária e formal em empresas estrangeiras. Isso possibilita a isenção de contribuições previdenciárias em outros países. Para tanto, é necessário obter o documento oficial de seu país de origem. E no caso do Brasil, o documento em questão é o CDT, é o Certificado de Deslocamento Temporário e Isenção de Contribuição. Pode ser utilizado para isenção ou transferência temporária, e para obter esse CDT é necessário solicitar no INSS. Ele será concedido se houver uma comprovação da mudança, fornecendo a isenção de pagamento de previdência no exterior. O segurado deve levar consigo uma via de documento. Ainda o período de deslocamento poderá ser prorrogado, ou seja, a pessoa quando estiver nesse trânsito, ele pode continuar tendo a mesma cobertura sem precisar ter contribuído, tá? E é importante reafirmar que a CDT não pode ser utilizada para quem pretende se mudar de maneira permanente para outro país. Além disso, alguns acordos não prevêem essa isenção, como o caso do Canadá, a Itália e o Mercosul. Ainda, cada acordo possui um tempo limite previsto para a isenção da previdência. O tempo máximo de estadia com contribuição previdenciária isenta em outros países que possuem acordo com o Brasil. E como pedir a aposentadoria de brasileiro no exterior? A solicitação de benefício é facilitada pelos acordos internacionais de previdência. Podemos adiantar que o requerimento do benefício deve ser feito na entidade gestora do país da residência do interessado a partir dos organismos de ligação. E já falei que nós vamos deixar ali linkado na comunidade de membros todos os acordos qual faz jus ali à contribuição, ao tempo, ao país, tá? E que esses requerimentos podem ser mesmo solicitados via internet. Nas próximas trilhas vamos fazer na prática o passo a passo de como acessar o site da Previdência, como se fazer o pedido, tá? Pela internet. Porém, dependendo do seu caso, é importante nomear um procurador ou um advogado brasileiro para agilizar a disponibilização de pagamento já no país no qual o beneficiário reside, afastando a necessidade de vir ao Brasil para qualquer ato. Imagina você ter que gastar dinheiro com passagem, hospedagem, translado, o tempo todo para se resolver essas questões. Então, é importante se lembrar de deixar um procurador ou mesmo um brasileiro, um advogado brasileiro, porque hoje em dia a nossa ordem dos advogados ela é digital. Então você consegue através do INSS digital acessar e solicitar qualquer pagamento, qualquer benefício e qualquer que seja o estado da Federação Brasileira. Outra razão para nomear um representante são os benefícios que são negados e calculados de maneira errada. Então, é necessário ingressar com ações para garantir a aposentadoria de brasileiros no exterior. Então, quer dizer, voltando a falar aqui, que nós, advogados, podemos e devemos entrar na justiça quando assim for necessário, e isso acontece hoje em dia virtualmente, online, naturalmente, tranquilamente, tá? Sem mais precisar ter que se deslocar ao Brasil. Portanto, independente do lugar em que você mora no Brasil, recomendamos ingressar com ações em Curitiba, Florianópolis ou Porto Alegre, pois são capitais que possuem o sistema EPROC, é um tribunal online que faz o processo andar mais rápido e não precisa de movimentação física, facilitando até mesmo a sua consulta ao andamento.
Já houve inúmeros casos, inclusive de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, de benefícios concedidos para brasileiros residentes no exterior. As perícias puderam ser realizadas nos órgãos de administração previdenciária dos países com os quais o Brasil possui acordo internacional ou através de embaixadas e consulares. E como vou receber o benefício? Recebendo em países com acordo da Previdência com o Brasil. A atualização mais recente sobre pagamento de benefício no exterior no site do INSS aponta que, a partir de novembro de 2018, as remessas mensais seriam realizadas pelo banco Citibank para os países com os quais o Brasil possui acordo previdenciário. Mas lembrando que também, se aqui você tiver uma conta ainda ativa no Brasil, não tiver dado saída definitiva do país, você pode movimentar os recursos através do TransferWise. Para receber os pagamentos, o brasileiro no exterior pode escolher apontar o banco e a conta de sua preferência. A remessa dos valores não terá custo para o segurado, exceto nos casos em que há cobrança de 25% do imposto de renda, que pode ser encerrada, supostamente, numa questão judicial. Para indicar a conta do recebimento dos valores, deve preencher o formulário de requerimento de transferência de benefício e manutenção, inclusive se quiser alterar a conta no exterior. Após, deve informar o formulário preenchido para uma das agências de atendimento de acordos internacionais, recebendo em países sem acordo. Caso o novo país onde o segurado vai morar ou já mora não possua acordo previdenciário com o Brasil, ele deverá nomear um procurador para o qual esse faça o envio dos valores para o exterior. E na próxima trilha vamos falar da aposentadoria no exterior, como pedir o benefício. Tá bom, pessoal? É um pouquinho extenso, mas é importante a gente ter passado por isso.